diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Levanta a mãozinha assim pra cima. Enche-me, Senhor. Meu Deus do céu, quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Ouço um barulho diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Levanta uma mãozinha pra cima. Um dia João Batista estava batizando e de repente ele olhou lá atrás e disse: aquele lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e com fogo, e com fogo. A gente vai clamar. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua
tua chama. O fogo sobre o altar continuará ardendo. Vai arder continuamente, porque tem lenha pra queimar. Nós queremos queimar. Nós queremos queimar. Nós queremos queimar. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Aleluia! A nossa geração tem lenha pra queimar. Grita! Pode incendiar e vem nos batizar. Vem! A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. E me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Eita, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que presença, coisa linda. Oh, meu Pai, que o Senhor possa, Pai, como o Senhor fez comigo aqui agora, Jesus, invadir, Senhor, o coração das tuas filhas, que nós venhamos queimar, Senhor, queimar por ti, meu Pai. Como é bom, Senhor, estar na tua presença, como é bom, Senhor, falar contigo, o nosso fiel amigo. Ah, Senhor, como é bom, Pai amado, estar neste lugar juntas com as minhas irmãs, Senhor, que não têm postos, meu Pai, quantas estão dormindo agora, mas elas escolheram estar, Senhor, neste momento, juntas como igreja, aclamar, Pai, aclamar pelos filhos, aclamar pela igreja do Senhor, aclamar pelo Brasil, pelas nações, aclamar pelas famílias, Pai, pelos enfermos, meu Pai, porque nós cremos, Senhor, que a oração do justo tem muitos seus efeitos, e nós estamos aqui, Pai, em comunhão, em união, Pai, e eu creio, Pai, que os teus ouvidos estão estendidos às orações feitas neste lugar, meu Pai. Pai, que o Senhor possa renovar as nossas forças, que o Senhor possa trazer, meu Pai, o bálsamo, o refrigério, o óleo, Pai. Ah, Senhor, o azeite fresco do céu sobre as minhas irmãs neste momento, curando, Pai, libertando, tirando toda dor, toda então, Pai, em nome de Jesus, ser com cada uma delas neste lugar, Senhor. Renova as nossas forças, como a tua palavra diz, que o Senhor dá força àquele que não tem força, que o Senhor renova a força daquele que não tem vigor. Os jovens se cansarão, os moços cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Que o Senhor possa trazer existência, Pai, aquilo que não existe na vida das minhas irmãs, Senhor. Eu não sei, Pai, o gigante que elas têm enfrentado, mas eu te peço, meu Pai. Pai, nós fazemos menção no nome do Senhor. Pai, nós fazemos menção no nome do Senhor. E esta guerra, Pai, não é nossa, meu Pai. Esta peleja não é nossa. O Senhor está conosco, Pai. Maior é o que está conosco, que é o Senhor. Pai, que todo o mal bata em retirada da vida das minhas irmãs. Pai, que tudo que tem impedido as minhas irmãs, Pai, de prosseguir e progredir, Pai, venha cair por terra em nome de Jesus, que todo laço, que todo embaraço caia por terra em nome de Jesus, que toda, Senhor, toda arma, Pai, preparada contra as minhas irmãs, Senhor,
Pai, nós, Pai, a condenamos nesta madrugada, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada lar, Senhor, cada lar representado aqui, cada bairro, cada cidade, cada estado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser agentes de milagre aonde o Senhor nos levar, que nós possamos ser luz, que nós possamos ser imagem e semelhança, Senhor, do Senhor, aonde o Senhor levar, colocarmos as plantas dos nossos pés, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, usar as tuas filhas, Pai, como canal de bênção. Quantas pessoas precisam, Pai, de uma palavra amiga, quantas pessoas precisam, Senhor, de um abraço, Pai, de uma oração, Pai, que o Senhor possa levantar as tuas filhas, Pai, em nome de Jesus, e que elas possam, Senhor, ser usadas, Pai, o seu nome ser glorificado e exaltado, Pai, em cada dia das nossas vidas. Toma a Mônica, Pai, que vai trazer a palavra, Pai, que o Senhor possa tomar, Senhor, essa boa serva fiel, Pai, que ela possa falar, meu Pai amado, não aquilo que nós queremos ouvir, mas que o Senhor queira falar com cada uma de nós, que nós venhamos sair, Senhor, desta live, Pai, fortificadas e cheias de esperança, Pai, em nome de Jesus. Toma, Pai, através do teu Espírito Santo, este vaso, meu Pai, em nome de Jesus, e cada uma que vai orar, Senhor, até 00:30, que o Senhor também possa usar cada filha tua neste lugar, Senhor, e que nós possamos trazer à nossa memória, nesta madrugada, somente aquilo que nos traz esperança de dias melhores na tua presença, porque, Pai, grandes são as promessas que o Senhor tem na vida de cada uma de nós, e nós estamos aqui para receber. Enquanto, Pai, não acontece, nós vamos glorificar o teu nome. Enquanto não acontece, nós vamos, Pai, estar neste lugar de dependência, Senhor, do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Irmã Sônia, já pode estar orando, minha amada. Depois eu queria ouvir a Luciana, a pastora Luciana também com oração, em seguida a Kátia. Senhor amado, nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por cada privilégio que o Senhor nos concede, de nos aproximarmos mais de ti. Senhor, que a tua graça seja derramada sobre a vida de cada mulher nessa madrugada. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor venha trazer a sua cobertura sobre nós. Livra-nos, meu Senhor, de todo tipo de retaliações, de retorno ou de transferência. Senhor, como já orou a tua filha, que nenhum tipo de arma forjada venha prosperar contra as nossas vidas, Pai. Traz o teu livramento. Nos esconde, ó Pai, no teu esconderijo. Guarda a nossa família. Pai, que enquanto nós estamos aqui clamando, Senhor, que o Senhor não venha permitir que o inimigo de nossas almas venha tocar em nenhum dos nossos, ó Pai, mas que eles sejam guardados como a menina dos teus olhos. Manifesta a tua graça nessa madrugada. Brinda a mente de cada uma de nós. Entra com providência, Pai, na causa de cada uma. Seja que área for, Senhor, seja saúde, seja financeira, seja, Senhor amado, alguma coisa que está, meu Deus, entristecendo o coração das minhas irmãs. Senhor, depressão, mente acelerada, Senhor, crise de ansiedade, seja o que for, Senhor, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus, que o Senhor possa conceder a cada uma de nós qualidade de vida, qualidade, Senhor, na tua presença, que nós possamos, ó Pai, viver o extraordinário de Deus na vida de cada um, ó Pai, que o Senhor possa entrar nos lares de cada uma, ordenando a bênção, ó Pai, sobre nossas vidas. Guarda-nos, ó Pai, guarda-nos pela tua infinita misericórdia. Nos dá autoridade, Senhor, para repreender todo mal. Cerca os nossos lares com as tuas muralhas de fogo.
de maneira que o inimigo de nossas almas não tenha acesso ao nosso lar, à nossa família. Senhor amado, que toda maldição imposta sobre as nossas cidades, sobre os nossos bairros, que sejam quebrados, Pai, em nome de Jesus, e que toda maldição seja transformada em bênção em nosso favor. Guarda as nossas crianças, Pai. Livra, Senhor, de todo tipo de malignidade. Senhor, que o Senhor possa colocar anjos específicos nas portas do colégio, das escolas. Livra, Senhor, livra os nossos pequeninos dos pedófilos, Senhor, do abandono, Senhor, de todo mal, Pai. Guarda, Senhor, guarda as nossas crianças. Te clamamos também, Senhor, pelas mulheres. Quantas mulheres têm sido agredidas, Senhor? Quantas mulheres estão passando, Senhor, por maus tratos? E muitas ficam caladas, sofrem caladas. Mas, Senhor, que nessa madrugada, Senhor, o Senhor se levante em favor não só das mulheres do grupo, mas cada mulher que tem sofrido abuso, maus tratos, Pai, cuida também dos idosos, traz o teu livramento, Senhor, ordena a tua bênção sobre todas as áreas das nossas vidas. Nos brinda, nos esvazia de nós mesmos e nos enche, ó Pai, com a presença do teu Santo Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, te oramos com ações de graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Luciana, pastora Luciana. Senhor, a tua palavra diz em Isaías 42, 6, eu, o Senhor, chamarei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e há uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos e para libertar da prisão os cativos e para libertar do calabouço os que habitam na escuridão. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar nesta madrugada, Pai, para que o Senhor venha tirar, Senhor, esse povo que está na escuridão, aqueles que estão doentes de alma, Senhor, aqueles que estão nos vícios das drogas, aqueles filhos rebeldes, Senhor, a qual tem mulheres que se ajoelham, que oram, que clamam por esses filhos, ó Pai. Senhor, nós sabemos que nesse nosso meio, Pai, houve pedidos de pessoas, Senhor, por pessoas que estão escravizadas nas drogas, Pai. Seja qualquer tipo de vício, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa abrir cadeados, quebrar, Senhor, fortalezas na mente, Pai, que tem impedido essas pessoas de serem libertas, ó Pai. Vai de encontro, Senhor, a essas vidas, Pai, e começa a passar com a Tua mão potente. Senhor, tudo é força, mas só o Senhor é poder. E eu quero, Senhor, entregar em Tuas mãos os casamentos, ó Pai. Tiveram mulheres aqui também pedindo por seus casamentos. Pai, eu incluo o meu casamento também. E incluo o casamento das minhas irmãs. Senhor, que o Senhor vá de encontro aos esposos, que o Senhor vá de encontro, Senhor, aos casamentos. Dá sabedoria, Senhor, para que possamos lidar, Senhor, com os maridos. Senhor, acalma aquelas mulheres como a tua filha Sônia acabou de orar. Aquelas mulheres, Senhor, que de uma forma ou de outra estão escravizadas dentro de casamentos, de relacionamentos. Algumas, Pai, nem são casadas, mas vivem, Senhor, com homens e apanham, Senhor, e sofrem. Muitas vezes, Pai, não consegue sair desse círculo vicioso. Pai, visita elas, Pai, dá força, que o Teu Espírito Santo possa estar, Senhor, fortalecendo elas e que o Senhor dê uma solução para essa situação. Eu quero entregar essa causa em Tuas mãos, Pai, crendo, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode trazer a libertação, Pai. Tirar essas mulheres aflitas, doentes. E eu quero orar também, Senhor, por pessoas doentes do corpo físico, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, vá de encontro, Senhor. Teve uma irmã aqui que pediu pela coluna. Senhor, o nervo ciático, vá de encontro a essa irmã, Senhor.
que tem pedido pelo nervo ciático. Eu quero te pedir agora, Senhor, vai tocando dos altos céus em todos aqueles que estão enfermos do corpo físico, Pai. Toca do alto da cabeça à planta dos pés, toca no sangue, toca nos nervos, toca nos membros superiores e inferiores. Pai, começa a tocar dos altos céus. Envia teu bálsamo, teu azeite fresco, entra com a cura, Senhor, seja ela física ou seja espiritual. Se essa pessoa, Senhor, comeu alguma coisa que a fez mal, alguma coisa, Senhor, que estava, Senhor, enfeitiçada, Pai, ou até mesmo se ela bebeu, eu te peço pelo poder que é no teu nome, Pai, começa a quebrar essas cadeias, começa a quebrar essas fortalezas, Senhor, e começa a trazer a tua cura. Passa, Senhor, dos altos céus com o teu bálsamo e cura, Pai, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra também diz que tu és justiça. Tu és o Deus que faz justiça, Pai. Eu também quero entrar, Senhor, naquelas mulheres e pessoas, Senhor, mulheres também, Senhor, porque tu fala ao meu coração, mulheres que estão sofrendo injustiça, Pai. Isso eu falo de pessoas até, Pai, que estão sendo injustiçadas dentro da tua própria casa, pessoas que estão passando por situações difíceis, Pai. Dá força, dá-lhe sabedoria para lidar com toda e qualquer circunstância. Também entra com pessoas, Pai, que estão com causas na justiça, Pai. Papéis que já se tornaram até amarelados pelo tempo. Pai, o que tiver embaixo, coloca em cima. Tua palavra diz que tu és justo juiz. Tu é advogado dos advogados, Pai. Entra, Senhor, na causa dessa pessoa. Traz existência, Senhor. Traz existência, Pai, para que elas possam, Senhor, receber aquilo que é direito, Pai. Faz justiça na terra dos viventes. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo ao Abba Pai, aquele que criou o céu e a terra, aquele que tudo vê e tudo pode, porque, Senhor, nada passa desapercebido a Ti, Senhor. Eu tenho essa certeza, que eu clamo ao Senhor dos senhores, Senhor, que essa oração está chegando como incenso suave às Tuas narinas. A Tua palavra diz que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Recebe a oração, recebe o clamor das Tuas filhas nesta madrugada. Como a tua filha falou, muitas pessoas estão dormindo, mas nós estamos aqui clamando, crendo, Senhor, no Deus do impossível. A tua palavra diz que céu e terra passarão, mas a tua palavra não passará. E eu te peço, Pai, cuida, Senhor, dos nossos filhos, entra com salvação, entra com libertação, entra na casa das tuas filhas, entra na vida dos netos, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, pelas minhas filhas e pelas filhas das tuas filhas, Senhor, que estão nesta live. Visita os netos também, que algumas já têm até neto. Pai, visita a nossa geração, visita, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que os filhos são herança do Senhor. E quando eu orava hoje, meio-dia, o Senhor dizia que o que o Senhor traz de herança é bom. Os nossos filhos são bênção, porque foram dados pelo Senhor. Pai, toda maldição transforma em bênção. Muda, Senhor. Abre portas, Senhor, tira filhos de cativeiros, Pai. Filhos que estão em cativeiros, ó Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, até a 10ª geração, Pai, em nome de Jesus. Vai quebrando todas as fortalezas e vai trazendo a existência. Entra com salvação, entra com libertação. Toca nas mentes, ó Pai. Nas mentes, ó Pai, toca nas mentes. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti. Senhor, enquanto eu oro, Pai, eu toco na minha cabeça e te peço, Espírito Santo, visita os filhos enquanto dormem, visita os netos, vai tocando. Senhor, não há geografia para Ti, Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe, e não há lugar que o Senhor não possa chegar. Então eu te peço agora, Pai, pelo poder que há no Teu nome, aqueles que estão dormindo, Pai, Tu pode libertar, dormiram de uma forma, Senhor, e eles podem acordar de outras, Senhor, curado para a glória do Teu nome, Jesus. Senhor, toma a Camille, Senhor, nesta madrugada, visita ela, meu Senhor da glória.
Traz um novo cântico aos seus lábios, Senhor. Traz um novo cântico, fortalece a mente, fortalece o coração. Senhor, dá-lhe um futuro diferenciado para a glória do teu nome. Ó, Senhor, envia teus anjos, Senhor, para manifestar a tua glória através da vida dela, Pai. Senhor, eu quero te agradecer por tudo. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, amigo fiel. Senhor, eu sei que nesta madrugada o Senhor está trazendo existência, Senhor. Muitas coisas que precisamos, ó Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos, ó Pai. O Senhor sabe o que cada mulher nesta live precisa, o que cada uma necessita, o que cada uma tem falado no oculto e no escondido contigo, Senhor. E eu sei que o Senhor vai trazer existência. Senhor, que muitos testemunhos são dados, Pai, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome, eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus continue te abençoando, pastora Luciana, irmã Sônia, todas as demais irmãs que aqui estão. Já já vamos passar pela palavra. E antes, né, que a Mônica eu dê a oportunidade, eu quero convidar a Kátia para fazer a última oração. E já ora, Kátia, para a Mônica também, tá bom, minha amada? Kátia? Ela não deve estar podendo. Creio eu, né? Queria convidar a Vânia. Vânia, Sim, você... Amém? tô sim. Ah, então tá. Pode orar, então. Tá bom. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus querido e amado, Pai querido, Senhor, Pai, essa madrugada de hoje, quero nos colocar, Senhor, diante de Ti, Pai, já agradecendo, Pai, todo o Teu mover, todo o Teu agir, Senhor, essa oportunidade a qual o Senhor nos concede, Senhor, de, Pai, nos colocar na Tua presença, para estar orando, clamando, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos objetivos, Senhor, por tudo aquilo a qual o Senhor tem nos concedido, Pai. Em nome de Jesus, quero colocar diante de Ti a vida de cada uma das irmãs, Pai, colocar diante de Ti, Pai, a família de cada uma, Senhor, Pai, colocando a necessidade, Pai, de cada uma, que o Senhor possa, Pai, ir de encontro, Pai, à família, Senhor, Pai, aquilo a qual Tuas filhas têm colocado diante de Ti, Senhor. Pai, porque o Senhor é advogado das causas, Senhor, aquilo que é impossível para o homem, mas é possível para Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, abrir porta onde não há porta, Senhor. Se for cura, que o Senhor possa estar curando, Senhor, que o Senhor é o médico dos médicos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, coloco diante de Ti, Senhor, os filhos, Pai, de cada uma, Senhor, que o Senhor vai de encontro, Senhor, a cada um, Senhor, onde estiver, que o Senhor possa estar alcançando nessa madrugada, que o Senhor possa, Senhor, estar ungindo dos pés à cabeça, Pai, repreendendo, Senhor, tudo mal, ungindo os ouvidos, a mente, Pai, para que possa ter uma mente, Senhor, cativa a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, coloco diante de Ti também, Senhor, o lar de cada uma, Senhor. Que o Senhor possa passar, Senhor, com a Tua vassoura de fogo, limpando, repreendendo todo o mal, Senhor. Tudo aquilo que possa ter entrado como vento ao contrário, para tirar, Senhor, a paz, tirar o sossego, mas o Senhor, Pai, é poderoso para ir de encontro agora com o lar de cada um. Eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor conhece. Que o Senhor possa ir de encontro agora, Pai. Que o Senhor possa, Pai, derramar paz, derramar amor, compreensão, Senhor, naquilo a qual cada um esteja precisando, Senhor, que tem colocado diante de Ti, Pai. Pai, coloco diante de Ti também a nossa saúde. Que o Senhor venha, Senhor, tocar, Senhor, desde a planta da cabeça até os pés, Senhor, em nome de Jesus.
alcançando, Senhor, nosso organismo, alcançando, Senhor, nosso pulmão, alcançando, Senhor, aonde tiver enfermidade, que o Senhor possa estar tocando agora, Pai. Em nome de Jesus. Também clamo pela nossa vida espiritual, para que nós venhamos fortalecer cada vez mais, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar firmes, Senhor. Que o Senhor possa continuar dando força para nós estarmos, Senhor, clamando a Ti, para nós estarmos, continuar unidas, Senhor, para estar clamando pela madrugada, clamando no momento a qual, Senhor, nós sentimos necessidade de orar, clamar, Senhor, em nome de Jesus. Toma, Senhor, nossa vida espiritual em Tuas mãos. Segura na mão de cada um, Senhor. Fortalece, Pai. Não afaste o Teu Santo Espírito sobre a nossa vida, Senhor. Para que nós possamos estar firmes cada vez mais na rocha. Para que nós possamos fazer aquilo que está proporcionado, seja feito a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. É isso que eu coloco diante de Ti nessa madrugada de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Kátia, amém. Glória a Deus pela tua vida. Eu quero entregar a Mônica, Senhor, nas tuas mãos, meu Pai, conforme eu já orei no início da live. Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá força à tua filha, fortalece a tua filha. Pai, em nome de Jesus, que todo impedimento, todo embaraço, todo medo, Pai, nós lançamos aos teus pés, Senhor, nesta madrugada, Pai. Ontem foi o aniversário da tua filha, Pai. Eu quero declarar uma bênção sacudida, transbordante sobre a vida da Mônica, Pai. Pai, ontem ela fez aniversário e nós que vamos ganhar um presente, meu Pai. Pai, da palavra que o Senhor falou com ela, Senhor. Fala nos nossos corações nesta madrugada, meu Pai, e que a Mônica seja um canal de bênção para cada uma de nós, em nome de Jesus. Dá força à tua filha, dá saúde à tua filha, fortalece a tua filha, para que ela continue, Senhor, com esta mulher guerreira, esta mulher notável, essa mulher, Senhor, que tem renunciado a este mundo para te servir, e tem, Senhor, Deus, orado por tantas pessoas e ajudado tantas vidas ali no grupo, Pai, a qual ela, a Karen, não tem medido esforço, Senhor, para acompanhar, para abraçar, para estender as mãos, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, nesta madrugada, a vida da Mônica, em nome de Jesus. Mônica. Amém. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus, minhas amadas. Louvado seja Deus e grandioso Deus. Quero desde já agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade, agradecer a pastora Ivone, né? Confiou na minha palavra, em nome do Senhor Jesus, na palavra de hoje, a ministração, né? Agradecer também a minha irmã Karen, dar a saudação pela minha irmã Karen, a pastora Esther, que já está aqui conosco também, né? E as outras irmãs eu não conheço, né? As outras irmãs eu não conheço, mas quero já, desde já, desejar a paz do Senhor para cada uma, em nome do Senhor Jesus, que Deus venha falar com cada uma de nós, através dessa palavra, que não seja eu, mas que seja o Senhor, em nome do Senhor Jesus, ministrando através da minha boca, em nome de Jesus. Amém? Que Deus venha abençoar grandemente cada vida, em nome do Senhor Jesus. Bom, minhas amadas, a palavra que Deus ministrou no meu coração, que eu senti de trazer, na verdade era uma outra palavra, mas quando foi no dia de hoje que eu fui estudar a palavra, Deus mudou. Eu tinha sentido outra, mas na hora, porque é assim que Deus trabalha, né? Ele faz da forma que Ele quer. E então, Deus mudou. E saiu Filipenses 1:6, que é uma palavra muito conhecida, mas é uma palavra maravilhosa, que se diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Louvado seja Deus e grandioso Deus. Ou seja, a palavra do Senhor diz que a boa obra que o Senhor começou, Ele é fiel para terminar. Louvado seja Deus e grandioso Deus. Então, minhas amadas, o Senhor,
ele é fiel para continuar aquela obra que ele começou, né, nas nossas vidas. Eu sei, meus amados, que muitas vezes, dependendo da situação, a gente quer parar, muitas vezes, dependendo da situação, a gente não quer mais continuar, a gente acha que está tudo acabado, né? Mas não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, é no tempo de Deus, é do jeito que Deus ele quer. Por mais que para nós a gente não esteja vendo nada, mas Deus ele está trabalhando. Deus ele trabalha no silêncio. Deus ele também nos transforma. Ele vai agindo de passo a passo. Porque como que acontece? A nossa vida, ela é como tudo que acontece ao nosso redor, né? É como se fosse vou colocar como exemplo o vaso, tá? Um vaso de barro. O vaso de barro, para ele chegar até onde ele tem que chegar, que é aquele vaso lindo, maravilhoso que a gente vê nas prateleiras, ele passa por um processo. Assim é as nossas vidas, né? Então, minhas amadas, a nossa vida tem que passar por processo. Por mais doloroso que seja, a gente tem que passar por ele. Não tem como a gente ultrapassar, não queira ultrapassar as barreiras, não queira passar, pular processo. Aceita o processo do Senhor, por mais doloroso e difícil que esteja. O Senhor, ele faz de acordo com o tempo dele. Louvado seja Deus e grandioso Deus. Deus, amados, ele tem promessas em nossas vidas e ele vai completar, né? Ele vai completar. Muitas vezes, quando Deus começa a obra da gente, ele inicia um grande trabalho, né? O Senhor, ele inicia uma grande oportunidade na minha vida, na tua vida, né? Só que muitas vezes, o que a gente acontece? A gente recua. Muitas vezes nós recuamos, né? E quando a gente recua, como que Deus vai agir? Aí a gente recuando, a gente não tem como chegar até o fim. Então, amadas, não desistam da presença do Senhor, não desista na metade desse processo, não desista no final, no começo dele. Muitas vezes a gente está no comecinho da promessa, do processo, bem no comecinho, e a gente já quer parar. A gente mal começou o processo, a gente já está desanimado, a gente já quer parar, a gente não aguenta mais, né? Eu sei que é difícil. Dependendo da situação que a gente está passando, é muito difícil. A gente tem hora que não aguenta. Mas o Senhor diz na palavra dele que ele fala claramente que a obra dele, ele é fiel para cumprir, para ir até o final. Ele não vai parar no caminho, amadas. O que Deus começa, ele termina, ele vai até o fim. O homem é falho, a mulher ela é falha, mas Deus, ele não é falho. Louvado seja Deus e grandioso Deus. Não é hora de parar, é hora de continuar, é hora de perseverar. Persiste, amados, confia no Senhor. Deus, ele é fiel e maravilhoso, e ele vai concluir aquele projeto que ele colocou na sua vida. Apenas creia, não desanime, em nome do Senhor Jesus. Ah, Mônica, você fala isso, irmã Mônica, porque não é você que está passando pelo que eu estou passando. Ah, mas eu já orei, eu já clamei, eu já fiz campanha, e eu não estou vendo nada. Ah, então eu vou parar. Não é para parar. Não é para desistir, é para continuar, é para persistir. Muitas vezes o nosso projeto, minhas amadas, muitas vezes o nosso projeto ele é falido por culpa nossa mesmo, porque a gente para bem no meio. A hora que Deus tá para dar vitória, volta para trás tudo de novo. Aí o que acontece? Vai para o final da fila de novo. Aí o que acontece? Deus usa a missionária, Deus usa a pastora, Deus usa qualquer profeta dele para falar para você. Ah, Deus manda dizer isso, isso, isso. Quando tá para começar, você, por algum motivo que aconteceu no meio do caminho, porque alguma coisa aconteceu que você não esteve ali naquele momento para estar recebendo a bênção do Senhor, por culpa muitas vezes sua mesmo, o que aconteceu? Ah, é culpa do profeta. O profeta não é de Deus. A palavra que o profeta falou não é de Deus, porque não se cumpriu. Não é o profeta que não falou a palavra correta. É você, por algum motivo, que naquele momento você não está preparada para receber aquela vitória. Porque Deus, ele nos prepara primeiro, amadas. Ele nos prepara. Agora eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para as irmãs, tá? Eu não sou mãe no momento, mas eu creio que aqui tem muitas irmãs.
que são mães. O filho de vocês que têm filhos menores de idade. Se ele chegar em você hoje, ele tem 16 anos que seja. Mãe, eu quero ter um carro. Vocês vão dar o carro na mão do seu filho? Eu creio que aqui ninguém é louca de dar um carro na mão de uma criança, porque eles sabem que, primeiro, ele não está habilitado para andar, ele é de menor, e sabe que ele não vai saber dirigir, pode acontecer um acidente, né? Assim é Deus na nossa vida. Ele não vai dar algo na nossa vida se ele sabe que não estamos preparados para receber. Então, o que ele vai fazer? Ele está nos moldando, ele está nos preparando. No momento que ele está nos preparando, não que significa que ele não vai fazer. Apenas que é no tempo dele. Como diz claramente na palavra dele, há um tempo determinado para todas as coisas. Louvado seja Deus. O que nós temos que fazer é esperarmos nele, confiarmos nele, aguardarmos nele, porque os planos do Senhor, o projeto do Senhor e os sonhos que nós temos colocado na mão do Senhor, ele é fiel para aperfeiçoar a boa obra que ele já começou na nossa vida e colocar nas nossas mãos a nossa vitória. Mas para isso a gente tem que crer. A gente não pode desanimar, por mais difícil que seja. Deus, ele é o alfa, ômega, começo e o fim, princípio, começo e o fim. Ou seja, começo, meio e fim. O que Deus começou é começo, meio e fim. Não tem como Deus começar algo e parar no meio do caminho. Ele vai fazer. Deus, ele é maravilhoso, amadas. Eu vou dar um exemplo de um testemunho meu, maravilhoso, que foi um processo muito grande. Para vocês verem o que tudo tem a ver com o processo. E o processo também tem tempo. Para cada processo, há um tempo. Alguns é rápido, outros são mais demorados, né? Mas para tudo tem um princípio. Aliás, para tudo a gente tem o processo, né? E eu lembro que eu caí em 2022. E o que aconteceu? Eu caí e tive que aprender a andar novamente depois. Só que tudo foi um processo. Não foi assim da noite para o dia que eu comecei a andar de novo. Eu tive que usar muleta. Eu tive que usar aquelas botas ortopédicas. Eu tive que usar. Então, para tudo na nossa vida, é um processo. Agora eu vou dar outro exemplo para as irmãs. Até para dar fruto, até para um fruto nascer, ele tem que passar pelo processo, né? Ou seja, começa pela sementinha. Não é da noite para o dia que a fruta ela vai crescer. Tudo passa por um processo. É de pouquinho em pouquinho, é de dia após dia, que ela vai chegar naquele fruto lindo, maravilhoso, até a gente colher, né? E é interessante que eu ouvi algo que eu achei muito interessante, falando sobre esse fruto, que aqui a gente é acostumado a esperar a fruta amadurecer para recolher, né? Para poder colher. E eu achei interessante a palavra que eu vi, né? Que a pessoa estava falando, que eu não sabia disso, que nos Estados Unidos eles fazem ao contrário. Eles não colhem, não esperem a fruta amadurecer para colher. Eles colhem ela antes, para que quando chegar lá na parte para a pessoa que vai vender a fruta, ela não esteja podre, né? Ela não esteja tão madura assim. Só que, diferente do caso aqui, que eles colhem a fruta passo a passo, eles colocam uma coisa orgânica, eu não me lembro com uma coisa que eu não me lembro a palavra agora correta, do que eles colocam na fruta para que ela amadureça mais rápido. Para quando chegar lá, ela amadurecer mais rápido. Só que, obviamente, o gosto não é o mesmo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não queira acelerar o processo de Deus que Deus está fazendo na sua vida. Não queira acelerar o processo. Se Deus está fazendo algo na sua vida e não foi da forma que você desejou, aceita o processo de Deus. Não queira atropelar as coisas, amada, porque lá na frente você pode tropeçar. Não aceita você ultrapassar o limite de Deus. Não queira ensinar a Deus trabalhar. Deus, ele sabe trabalhar de todas as formas. É ele quem faz, é ele que faz o jeito dele. Não queira atropelar as coisas. Agora eu vou dar um outro exemplo. Eu vou dar dois exemplos, o exemplo do miojo e o exemplo do arroz. O arroz, ele demora
um tempo para fazer. Mas quando a gente for comer, a gente sabe que ali tem vitamina. Agora, se a gente pegar um miojo e a gente for comer, 3 minutinhos tá pronto. A gente vai comer. Mas ele tem alguma vitamina lá dentro? Nenhuma. Ou seja, então, o que vai adiantar? A gente comer um miojo, que no caso não tem vitamina nenhuma. Qual vocês prefeririam, no caso? Um processo mais rápido, no qual você sabe que está se alimentando. É uma água ali, não tem nada de vitamina, ou aguardar mais um pouquinho para comer um arroz, que no qual ele vai demorar um pouquinho mais o processo para cozinhar, mas você sabe que ali você vai ter as vitaminas que você precisa. A mesma coisa do processo de Deus. É difícil o processo de Deus. Eu sei que não é fácil, mas é muito melhor a gente esperar o processo dele, mesmo que seja lento, mas sabendo que ali na frente você vai colher coisas boas, porque é aquilo que Deus está preparando para você, do que acelerar um processo que você não está maduro muitas vezes para receber e você sabe que ali você pode quebrar a cara depois, porque você não obedeceu ao Senhor. Você não está preparada, você não está amadurecida para o processo que Deus tem na sua vida. Projeto de Deus. Deus, ele é lindo, amadas. Meu Deus, como Deus é lindo. Deus, ele trabalha na nossa vida de uma forma que é inexplicável. Meu Deus do céu. Como Deus é lindo. Gente do céu, Nossa, não tenho palavras para agradecer esse Deus maravilhoso, porque, meu Deus, como Deus é poderoso. Deus é tremendo. Então, minha amadas, é isso que Deus faz. Para tudo na vida é um processo, para tudo na vida. Seja para nascer. Olha lá, um exemplo maravilhoso. Para a gente nascer. A gente nasce bebezinho. A gente nasce, a gente não sabe andar, a gente não sabe falar, a gente não sabe fazer nada. A gente aprende a comer, a gente aprende a andar, a engatinhar, a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, passo a passo. Não tem como a gente acelerar um processo de um recém-nascido para ele já começar andando. Não tem como. É passo a passo ali. Assim é nossas vidas. Dia após dia, Deus nos ensina, dia após dia, Deus nos molda, né? E assim vai indo o processo de Deus, dia após dia, dia após dia. A gente nunca vai estar pronta, amadas. Não tem como a gente estar pronta, porque Deus tá nos amadurecendo. Deus, ele vai estar, como eu posso dizer, tá sempre ensinando. Não tem como falar, eu já tô pronta. Ele não precisa aprender nada. Sim, precisa. Dia após dia a gente precisa aprender. Dia após dia tem novidade. A palavra que eu estou ministrando hoje, que Deus está ministrando no meu coração, se eu falar ela hoje e amanhã eu for falar de novo, vai ser um pouco diferente, porque a palavra ela se renova todas as manhãs, ela vai se renovando. E se hoje eu falar essa palavra e amanhã Deus usar outra vida para falar a mesma palavra, ele vai usar, porque muitas vezes a gente não está amadurecido o suficiente para ouvir aquilo lá que a gente está ouvindo. Aí a gente tem que ouvir de novo, por quê? Porque a gente não está preparado ainda. Aí tem que ouvir mais uma vez para ver se a gente aprende mais um pouco. E assim vai indo a nossa vida. Deus, ele é maravilhoso. Eu só tenho gratidão a Deus por tudo que Deus já fez na minha vida, porque, meu Deus, não tenho palavras para agradecer a Deus diante de tudo que ele já fez na minha vida. E olha que é processo, hein? É processo. E eu passei por um processo, amadas. Eu não sei por que agora veio isso na minha mente, mas eu vou falar para as irmãs. Eu passei por um processo muito doloroso. Muitas vezes, o que eu quero dizer com o processo da minha vida, o que eu quero dizer para as irmãs, é que muitas vezes a gente passa por processo, não é porque Deus permitiu, é porque nós mesmos permitimos. Porque nem tudo é porque nem tudo é culpa do diabo, viu? Nem tudo é culpa do diabo, porque toda a gente tem mania de falar, foi o diabo. Nem tudo. E nem tudo é o processo de Deus, porque sim, Deus permite sim. Muitas vezes a gente passa por processo, sim. Se é da vontade dele, ele permite sim. Mas muitas vezes quem permite aquele processo somos nós mesmos, por falta de sabedoria. E eu passei por um processo por falta de sabedoria. Eu tive um casamento, nossa, frustrado. Um relacionamento que só Deus sabe o que eu passei naquele momento. Só a Karen só a Karen que sabe, que ela é minha irmã, né? E eu creio que a pastora Esther. Só elas que sabem. Eu passei por um processo muito difícil, mas aí foi culpa minha. Por quê? Porque eu quis acelerar algo que não era para ter feito. E eu achava que era de Deus, porque onde eu ia falavam que era de Deus o relacionamento. E eu acreditei. Eu acreditei que era um casamento de Deus. E eu acabei casando, no qual eu sofri muito. Hoje eu sou divorciada,
Eu sofri muito na época, mas por quê? Por não permitir que, assim, quando eu achava que era de Deus, o que acontece? Eu acabei ficando com ele, com a pessoa, na época, por falta de assim, por falta de, como eu posso explicar? Sabedoria. Por falta de sabedoria também. E o processo que eu passei não foi porque Deus permitiu. Ah, mas é porque você tinha que passar por aquilo para que alguma coisa acontecesse. Muitas vezes, sim, para poder. Muitas vezes a gente passa por processo para que a gente tenha algo para que a gente possa lá na frente ajudar outras vidas. E eu sei disso, pode mesmo. Mas no meu caso, eu passei por aquele processo porque eu mesma que coloquei esse processo na minha vida. Como eu posso explicar? Fui eu que permiti, infelizmente, que acontecesse isso comigo, né? Então, nem tudo, amadas, nem tudo que está acontecendo com você, com as irmãs, né? Nem todo processo é culpa é porque Deus está querendo que alguma coisa, né? Querendo que alguém da sua família, através de uma cura ou alguma coisa, porque seja alcançada, né? Muitas vezes a culpa é nossa mesmo, né? Então, o que a gente tem que fazer, minhas amadas, é confiar no Senhor, é entregar nas mãos do Senhor, deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir, em nome do Senhor Jesus, porque Deus ele é poderoso e fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem iniciado em nossas vidas, né? Eu creio que Deus ele tem uma obra linda na minha vida ainda assim, né? Eu creio que Deus continuará a boa obra que Ele já começou e Ele já iniciou na minha vida, em nome do Senhor Jesus, porque Deus ele é maravilhoso, né? E muitas vezes a gente acaba se frustrando, né? Porque a gente acha que o processo nunca vai chegar ao fim, nunca vai chegar até a vitória, e a gente se frustra, como aconteceu comigo. Eu fiquei muito frustrada, eu comecei a colocar a culpa em Deus, sendo que Deus não tem culpa de nada, amadas. A primeira pessoa que a gente quer culpar é Deus, e Deus é a pessoa que não tem culpa, é Deus. Pode ter certeza, Deus não tem culpa de nada. Deus, ele sabe o que ele faz. Mas eu colocava a culpa em Deus, eu falava, Senhor, o Senhor sabe como que eu sou, por que o Senhor colocou ele na minha vida, por que o Senhor permitiu eu passar por isso? Na época, eu estava muito cega, espiritualmente falando, estava muito cega, e eu achava que a culpa era dele. Eu colocava a culpa em Deus, eu falava, mas Senhor, por quê, por quê, por quê? E não é por quê, para quê, né? Mas ainda assim eu falava por quê. Até eu entender, Deus permitir eu entender que ele não tinha culpa de nada, que quem permitiu o processo foi eu. Deus não tinha culpa. E muitas vezes na vida da gente, a gente se frustra e acaba culpando Deus, né? Mas Deus, ele é fiel para cumprir, Deus, ele é poderoso e Deus, ele não tem culpa de nada. A gente que tem que aprender a esperar no tempo do Senhor. A gente tem que aprender a esperar que tudo não é da nossa vontade, que não é do nosso jeito, que não é quando a gente quer, mas tudo é do jeito de Deus, tudo é no tempo de Deus, né? Eu sei que muitas vezes a gente fala, meu Deus, mas você fala isso porque não é você que está passando por 10 anos, por 20 anos, ou por 6 anos, ou por quantos anos for que você está passando pelo teu processo. Eu não sei, amadas, eu não sei o que as irmãs necessitam na noite de hoje, mas eu imagino, né, se cada um lá atrás, na Bíblia, as pessoas que estão citadas na Bíblia tivessem desistidos, né? Olha o processo. Uma pessoa que eu tenho assim como para falar. Olha o processo que essa pessoa passou para chegar onde ele chegou. Olha o processo. José. Vou citar só ele. José. Olha o processo que José passou para chegar onde ele chegou. E ele chegou. E ele chegou. E olha que não foi fácil a luta dele, hein? E você já pensou se ele tivesse parado no meio do caminho? José jamais ia ser governador. Jamais ele ia ser. E ele passou. Passou pelas humilhações que ele passou. Passou pelas humilhações dos irmãos dele. E ainda assim, no final, lá no final, ele, pela infinita bondade, né? Assim, de Deus, com temor ao Senhor,
ele ainda perdoou os irmãos, né? Depois de tudo que os irmãos fez com ele. Mas é assim que é a nossa vida, né, minhas amadas? Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada uma, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a minha vida, a minha família, meu lar, a vida de cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha entrar com renovo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus ele é grandioso, e é aqui que eu deixo a palavra de hoje, para ministrar no coração das irmãs, né? Para não desistir dos caminhos do Senhor, para não desistir de orar, não desistir de buscar, não desistir de clamar, continue clamando. Ah, mas eu clamo muito, já oro muito, já jejuo muito, continua jejuando, continua orando, continua clamando, em nome do Senhor Jesus. Continua clamando, perseverando até o fim. Enquanto nós estivermos nessa terra, a gente tem que continuar orando. Ah, mas você está falando isso que eu tenho que ver a vida inteira, vou passar por sofrimento? Pela luta? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que enquanto nós estivermos aqui na terra, a gente vai passar sim. Não estou dizendo que você vai ficar com a sua luta por resto da vida. Mas eu estou dizendo que enquanto estivermos aqui nessa face da terra, até a volta de Jesus, a gente vai passar por situações, assim como Deus deixou na palavra dele, né? Ele não nos enganou. Ele deixou bem claro na palavra dele que passaríamos por tribulações, porém o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida. Se assim a gente permitir, né? Se que Deus esteja conosco na nossa vida. Ali no nosso barco, né? Que a gente não deixa o Senhor sair do nosso barco, mas permaneça com o Senhor no barco em todos os momentos, ainda que a dificuldade esteja na nossa vida. Mas que a gente persista. E essa é a palavra que eu deixo para as irmãs na noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Mônica, por esta palavra. Glória a Deus, Deus falou comigo, eu creio que falou com cada uma de nós aqui. Ô, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não apressar. Ah, Senhor, nos ajuda a descansar em Ti, nos ajuda, Senhor, a confiar, a obedecer, meu Pai, como a Tua serva disse, porque eu creio, Pai, que o Senhor tem a data marcada no céu, Pai, para entregar a vitória na vida de cada uma das Tuas filhas, meu Pai. E quem nunca errou, né, Mônica? Eu sei o que eu passei, o processo de conversão, depois de 5 anos, né, onde eu me desviei. Você caiu, teve que passar aí pelo processo de saber andar com a bota, mas o meu caso foi ainda, né, espiritual, onde eu me desviei da presença do Senhor e por 9 meses eu paguei um preço que eu não desejo para ninguém, aonde tudo dava errado, onde tudo quebrava, onde tudo, sabe, até que eu comecei a dar até um pouco de depressão, né, 5 anos servindo o Senhor como segunda dirigente dentro da igreja, por isso que a palavra fala, cuidai daqueles que estão de pé, para que não caia, mas o Senhor permitiu também, eu creio, eu passar por esse processo para nunca mais sair da presença dEle, para nunca mais deixar de ser fiel nos dízimos, né? Vou falar igual a Mônica disse, eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas eu, quando me desviei dentro da casa do Senhor, ia nos cultos, mas não estava em obediência. O que aconteceu? Parei de dizimar, né? Quando a minha vida, Deus tinha mudado a minha vida financeira, eu não estava de acordo com o que eu sabia que eu precisava estar, eu parei de dizimar. E a minha vida começou a um declínio, onde eu fui para o fundo do poço, né? 9 meses. E se não fosse a igreja, a minha família orando por mim, né? Pela misericórdia do Senhor, eu, né, no caso, não teria talvez voltado tão rápido. E eu lembro que eu comecei a sentir uma dor no peito muito grande, início de depressão, mas glória a Deus, né, eu tenho mulheres, né, amigas, na época que começaram a orar por mim, fiz um propósito com o Senhor de 7 terças-feiras, eu lembro direitinho, onde a gente pegava a chave da igreja, ia para o joelho, orar por 1 hora dentro da casa do Senhor, e na terceira de 7, terça-feira,
o Senhor me concedeu vitória, onde eu procurei o pastor, reconciliei com o Senhor, pedi perdão, e Deus, pela tua misericórdia, me concedeu, né, o direito de recomeçar na presença dele, e para nunca mais né, nunca mais errar, porque o pecado, ele escraviza. O pecado, ele escraviza. Não foi o seu caso, né, Mônica? Foi algo que você precipitou, né? Eu também tenho testemunho. Ontem mesmo, a Luciana, que está aqui, a Sônia, né, escutou um pouco do meu testemunho. Eu também já errei nessa escolha. Foram 18 anos de muito sofrimento, mas o Senhor reconstruiu a minha vida. Hoje já tem 10 anos que eu me casei, e eu tenho um esposo maravilhoso. Eu creio que não vai ser diferente na sua vida, apesar que casamento é um só, né? Nós pregamos isso. Eu creio que todos aqui entendem o que a gente está falando, mas também nós também não podemos, né, ficar numa situação onde talvez você tenha até a questão de a sua própria vida, né? Perder a sua própria vida. Então, cada caso é um caso, cada um tem a sua história, né? Mas eu sei que o Senhor é misericordioso e tem, sabe, nos dado todos os dias a oportunidade de recomeçar da forma dele, em obediência, e esperar o processo, passar pelo processo, né, para chegar no propósito. E eu creio que cada uma de nós aqui temos testemunhos para contar, e por isso estamos aqui, porque amamos o Senhor. Eu quero profetizar nessa madrugada que você venha tirar, né, tirar o olhar de tudo que deu errado na sua vida, que você não venha olhar para trás, que você venha olhar para o Senhor, que o Senhor mais uma vez possa trazer à sua memória somente aquilo que traz esperança, em nome de Jesus, que você possa tirar, sabe, o olhar da dor, de tudo que deu errado na tua vida, e voltar a sonhar os sonhos que Deus tem para você, que nesse momento de dificuldade, que você não venha desistir do teu chamado, porque a palavra diz que Deus não agrada aquele que põe na mão no arado, não pode olhar para trás, né? A palavra fala que não é apto para o reino de Deus, e que Deus possa te restaurar, como Jesus fez com os discípulos, né? Quando aquele dia, quando ele se ressuscitou, onde Maria Madalena foi usada com o Senhor, que ele possa nos usar e alcançar as pessoas que estão desanimadas, as pessoas que estão tristes, que estão voltaram atrás do chamado, e eu creio que o Senhor tem pressa a restaurar cada um de nós, e nós somos agentes de milagre nessa terra. Que o Senhor continue te abençoando, Mônica, dê lugar na terra, continue estudando, continue buscando ao Senhor, porque o Senhor quer te usar, né, continuar te usando como cada uma de nós, amém? Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu creio que a semente está germinando. Eu creio que cada oração, que cada lágrima, que cada busca, que cada renúncia, que cada adoração, louvores que nós colocamos dentro do nosso lar, nosso momento de intimidade com o Senhor, nada é em vão. Eu creio que o Senhor trará resposta a cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Amém? Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o teu coração, a tua mente em Cristo. Podem ligar o microfone, operando Deus. Quem impedirá? Se Deus é por nós, Quem será? podemos todas as coisas. Naquele que me fortalece. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Amém. Uma noite de sono reparador para cada uma de vocês.
Até amanhã, Amém. em nome de Jesus. Beijo a Amém. todos. Beijo, a paz. A paz Amém, de Deus. Deus. A paz.